Sextos anos, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Que o nosso maravilhoso Deus nos conceda um momento bastante agradável, um ótimo aprendizado e que Ele possa estar sempre nos protegendo, nos abençoando, nos ensinando, nos mostrando o que devemos fazer e que seja uma presença viva na vida nossas. Que Deus nos abençoe sempre. Amém? Bom, hoje nós vamos estar vendo a segunda semana do terceiro PET, que inicia na página 91, tá? Então, a segunda semana vai nos trazer um assunto que já tem, um conhecimento de vocês. Por quê? No início do ano, lembra que eu pedi que vocês pesquisassem sobre artes visuais, arte, artes cênicas, música, dança, teatro, cinema, fotografia e outros? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as artes visuais, tá? Então, nós sabemos que as artes visuais é toda aquela arte que se manifesta através da visão, que os nossos olhos irão enxergar, né? E assim, essa arte, para ela ser realizada, ela precisa de elementos fundamentais, ou seja, nós, precisamos de elementos essenciais na construção dessa linguagem de arte, que são as linhas, as formas e cores, certo? As artes visuais são aquelas artes percebidas através da visão, certo? São artes visuais, a pintura, o desenho, a fotografia, o cinema e outros. As formas, as linhas, as cores são importantes elementos visuais de composição dessas artes. Então, para a gente compor, fazer uma dessas obras de arte, nós iremos utilizar esses elementos. E um dos elementos mais simples que nós podemos estar usando numa produção artística visual é o ponto. Ele é a menor parte dos elementos que compõem uma obra artística visual. São considerados pontos um pequeno círculo, ou seja, pode ser até o pontinho final que vocês utilizam aí no final de uma frase, né? Só que esse ponto, ele se tornou importantíssimo durante o movimento artístico, que valorizou tanto esse ponto de ser tão assim invisível na arte, e ele foi trabalhado de tal forma que recebeu, que denominou, ao movimento pontilismo. Então, esse movimento que tanto valorizou o ponto, ele foi denominado por pontilismo. Hoje nós conhecemos, até os dias de hoje, como pontilismo. O pontilismo, ele trabalhou o ponto de tal forma que esse ponto, ele foi substituindo a pintura, substituindo o colorido, porque você faz o desenho e ao invés de você aplicar a tinta, aplicar o colorido, você iria utilizar pontinhos coloridos para cobrir aquela superfície. Exemplo, você tem certeza que todos vocês em algum momento já fizeram uma florzinha. Vocês desenham a flor, ficou a flor na cor vermelha. Então, ao invés de colorir as pétalas de vermelho ou pintar, vocês vão colocando pontinhos. Há pessoas que até utiliza primeiro um colorido e depois aplica os pontinhos em cima. Então, vocês vão aplicar esses pontinhos vermelhos em cima de forma bem harmoniosa, que possa dar um acabamento interessante. Quando eu falo de forma harmoniosa, que você pode estar utilizando esses pontos até como trabalhar luz e sombra. Se a superfície, se aquela forma for menor, aí vocês irão colocar mais e mais pontinhos juntos. Se ela vai ampliando, crescendo, aí você vai separando esses pontinhos, distanciando esses pontinhos de uma forma que vai dar um movimento no seu elemento, certo?
E assim, esses pontos, aí você pintou as pétalas de vermelho. Que cor que é o miolo, que é o centro da flor, né? Que cor que são as folhas. E aí vocês, ao invés de estar colorindo ou é, pintando, vocês irão utilizar os pontos para estar dando esse acabamento. Em vez de pintar os contornos e formas com pinceladas e áreas de cor, o pontilhismo constrói a imagem de diferentes pontos coloridos de tinta. Então, é o que eu já falei para vocês. Eles vão, né, através dos pontos, o artista, o ator, né, ele vai construindo essa imagem com esses pontinhos. Eu não sei se foi nessa turma que eu já falei, que aqui em Montes Claros nós temos um artista plástico autodidata, o senhor Gema Fonseca. O senhor Gema Fonseca é considerado um artista autodidata porque quando ele iniciou o seu trabalho artístico, ele não frequentou nenhuma faculdade de belas artes, de artes visuais para estar aprendendo esse ofício. Ele tinha o dom e gostava muito, aí ele começou a desenvolver e fazer o trabalho de tal forma que ele foi explorando essa facilidade, esse talento dele e fez lindas obras. E uma das suas obras, né? Ou seja, em determinado momento, uma das suas fases, ele trabalhou com o pontilhismo e bastante interessante. Eu tenho um desenho feito por ele, que é até um monocromático, que ficou lindíssimo, lindíssimo mesmo. E tenho assim, porque uma sobrinha dele me presenteou há um tempo atrás com essa obra dele. Eu tenho o maior carinho e guardo assim bem guardado mesmo, tá? Então, se a gente estivesse no presencial, eu poderia mostrar para vocês que vocês iriam ver a beleza desse trabalho. Então, vamos falar agora sobre a linha. A linha, o traço, é um ponto em movimento. Ou seja, né, para construir uma forma, para construir o desenho, nós vamos estar utilizando a linha. E às vezes a gente fala da linha como se fosse assim um elemento que não tem significado, mas é de uma importância gigantesca, que ela tem toda uma expressividade, uma comunicação. Então, essa expressividade e o ritmo da linha em expressão plástica nem sempre sugerem as mesmas coisas para quem a observa. As linhas traçadas sobre um papel constituem uma linguagem plástica de expressão e essa expressividade pode ser determinada pela relação com as coisas reais que conhecemos. Então, nós temos aqui alguns exemplos na página 92, né, que vocês irão observar. Então, todas elas têm sim uma importância gigantesca e sempre vai nos transmitir uma ideia. Aqui mesmo, a primeira, nós temos uma linha reta, né? Ela está com a posição dessa linha. E depois nós temos uma outra reta que está na horizontal. A linha na horizontal vai nos dar uma ideia, vai trazer uma sensação para a gente de tranquilidade, de paz, de repouso, né? E a linha reta na diagonal, ela já vai dar uma ideia para nós de desequilíbrio, desarmonia, né? E a linha curva sempre vai dar aquela ideia de movimentação, de agitação. Imagina só as ondas do mar, elas sempre estão, né, em movimento, ou seja, as linhas onduladas nos traz essa ideia. Como eu perguntei para vocês, é a primeira, qual é o nome que recebe? Não tem como responder, perdão, mas é a linha
reta que está na vertical. Então, essa linha, eu gosto muito dela porque ela vai nos dar assim, uma sensação de ascensão, de crescimento, né? De espiritualidade. Eu costumo falar que as pessoas altas são muito abençoadas porque a altura já chama muita atenção nossa, né? Então, assim, eu creio, né, que essas pessoas elas sempre terão mais facilidade. Então é essa linha na vertical, que é a primeira, eu acho ela assim muito interessante. Todas elas, né, têm a sua importância, nenhuma é mais que a outra, mas é pela forma que eu creio que nós seres humanos temos que estar sempre buscando algo novo, sempre buscando o melhor para as nossas vidas, tá? E nós temos aí a última, que é a espiralada. Espiralada, ela vai dar uma ideia de concentração, tá? Lembra de um caracolzinho? Então, é como se essa linha estivesse sempre em repouso. Ela está sempre sempre concentrada. Então, acho assim bem interessante toda essa expressividade das linhas, tá? E através dessas linhas a gente vai estar fazendo as nossas composições, né? E a composição, ela tem uma função comunicativa, passando ideias, sensações e mensagens de forma coerente. As composições podem expressar dinamismo, ritmo, espaço, simetria, assimetria, mobilidade, linhas e formas, cor, luminosidade e tantos outros efeitos. Cada composição nos traz uma mensagem. Ao verificarmos o trabalho compositivo, devemos examinar as características da composição, a função comunicativa, o conteúdo compositivo, o estilo, o objetivo, a que nos propomos, né, para simbolizar a imagem. Portanto, lembre-se de que a composição é a ordem e a maneira de disposição dos elementos dentro de um trabalho artístico, como na pintura, escultura, arquitetura, visando formar um todo harmônico. Os artistas preparam seus trabalhos esboçando pequenas compositivos de forma que essas representações artísticas, né, possa agradar a visão daquelas pessoas que vão observar. Bom, nós temos também as formas ou figuras são construídas pela utilização das linhas que são ajustadas de maneira a criar um espaço organizando sobre uma superfície, ou seja, uma forma é uma linha que se fecha em si mesma. As formas podem ser geométricas ou livres. As formas geométricas são aquelas que as pessoas sempre irão utilizar linhas, a maioria das vezes, né? Irão utilizar linhas retas. E essas linhas retas, como nós já vimos o significado delas, né? E já as formas livres, as pessoas poderão utilizar qualquer tipo de linha e a maioria das formas livres, elas sempre são realizadas através das linhas curvas, das linhas onduladas, das linhas quebradas, justamente para dar essa ideia de liberdade para a pessoa estar criando. Bom, a gente também vai falar sobre as cores, né? Que a cor é um dos principais elementos na construção de uma linguagem visual. Então, o estudo das cores, que está aí na página 93, a cor é um elemento importantíssimo para qualquer profissional da área visual, tá? E às vezes essas cores a gente não sabe nem o significado e acaba apaixonando por uma delas, né? Achando que a cor
azul é a que eu mais gosto, a cor vermelha é a que eu mais gosto, a cor amarela é a que mais me chama atenção, mas a gente não sabe o significado dessas cores em nossas vidas. Então, eu gostaria que vocês procurassem pesquisar sobre o significado, sobre a mensagem que essas cores podem estar nos transmitindo. Porque se eu perguntar hoje para vocês qual é o significado do verde, vocês irão falar, representa as matas do nosso país, né? Como a bandeira nacional. Mas não é só isso. É muita coisa e coisas boas para as nossas vidas, coisas positivas. Então, eu sei que vocês têm acesso à internet há assim, muito tempo, e aí eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada no significado das cores. Então, o conhecimento, o domínio de diversas tonalidades das cores são fundamentais para o pleno desenvolvimento das técnicas desses profissionais. Então, assim, qualquer profissional na arte visual, ele tem que saber, sim, a teoria, a técnica, para estar aplicando de forma correta as cores, né? Porque essas cores, quando é empregada de forma correta, ela tem todo um significado para a nossa visão, certo? Igual se eu perguntar para vocês, quem é que já viu um hospital pintado de vermelho? Quem já viu uma escola pintada de laranja, de vermelho, né? Eu creio que vocês nunca viram, justamente por causa do significado das cores. E nós temos aqui na página 93, círculo cromático. As cores que estudaremos a seguir são baseadas nas demonstradas no círculo cromático disponível ao lado, que vocês estão observando aí, né? Que elas estão aí ao lado e eu gostaria que vocês lessem um pouquinho sobre essas cores. Então, se eu perguntar para vocês, quais são as cores primárias? Tenho certeza que todos vocês irão responder corretamente, né? Nós sabemos que as cores primárias são aquelas que nesse círculo cromático a gente vai estar visualizando primeiramente, né? Que são elas o vermelho, o azul e o amarelo, certo? A partir, se nós temos essas três cores primárias, a partir delas nós encontraremos as cores secundárias, né? Que as secundárias é quando nós utilizamos a mistura de duas primárias para encontrar uma segunda cor. Exemplo, eu tenho o amarelo, Maria Eduarda tem o azul e nós misturamos essas duas cores, a gente vai encontrar a cor verde. Então, essa cor verde, ela é classificada secundária justamente porque ela é derivada, ela é obtida na mistura de duas cores primárias, certo? Nós temos as cores terciárias, né? As cores terciárias são aquelas cores que a gente vai estar utilizando. Uma cor primária mais a secundária. Igual, eu tenho a cor vermelha e João já tem a cor verde. Verde mais vermelho, a gente vai estar misturando, a gente vai encontrar a cor marrom. E o marrom, ela é classificada como terciária, tá? Ela resultou da mistura de uma cor primária e uma cor secundária, certo? Aí a gente vai estar encontrando a cor marrom, certo? E aí nós temos aqui na nossa apostila mais exemplos, tanto nas cores primárias como nas cores primárias, não, que as cores primárias já citamos as três, né? Vermelho, azul e amarelo. E nas cores secundárias nós temos aí, né? O resultado amarelo mais o vermelho, o laranja e amarelo mais azul, que foi a nossa mistura, o verde, azul mais vermelho, o roxo. E já nas terciárias, né? As cores terciárias são resultantes da mistura de cores primárias com secundárias. E nós temos aí vermelho mais roxo, né? É um vermelho mais
arroxeado, vermelho mais laranja, um vermelho mais alaranjado. Se eu colocasse amarelo mais laranja, seria um amarelo mais ouro, né? Um amarelo mais cenoura, azul mais roxo, um azul mais arroxeado. Então, é esse tipo de mistura, esse resultado de tonalidades que a gente vai encontrar as cores terciárias, tá? Inclusive aqui na página 94, nós temos o amarelo mais laranja, que eu citei para vocês, né? E outros aí. Bom, entre essas cores, quando a gente emprega de forma correta, nós podemos estar chamando, né, de harmonia. Então, nós temos aqui o efeito cromático dessas cores. Nós temos a monocromia, policromia, tonalidade e matizes. Então, se a gente manipular as coisas, é possível obter diversos efeitos cromáticos. Entre eles, destacam-se os seguintes. Monocromia. Para quem não sabe o que é monocromia, é quando nós empregamos uma única cor num trabalho. Por exemplo, se eu pedir para vocês pintarem, representar uma paisagem. Nessa paisagem, vocês irão utilizar somente uma cor. Não imagina vocês que para representar uma paisagem só usamos o verde. Não, nós podemos estar representando uma paisagem de tons de cor diferente, de uma cor diferente. Porém, se eu escolher o verde, somente a cor verde vai aparecer no meu trabalho. Ah, tia, mas vai ficar muito chapado? Não, porque a gente vai estar utilizando as chamadas cores neutras, que são o branco e o preto, para estar clareando e escurecendo. Ou seja, se eu quero um tom mais claro, eu acrescento mais branco. Se eu quero uma cor mais escura, eu vou acrescentar mais preto. E aí nós teremos uma escala cromática e um trabalho bastante harmonioso. Quando nós trabalhamos assim, nós também chamamos essa harmonia de tom sobre tom, certo? E a próxima harmonia que a gente vai falar é a policromia. A policromia é quando nós utilizamos numa composição, né, mais de 3 cores, ou seja, muitas cores, mas a gente vai conseguir um resultado bastante harmonioso, bastante significativo e positivo para a nossa visão. Então, essa organização, tia, mas se a gente utilizar muitas cores no trabalho, vai virar um verdadeiro carnaval e tal. Não, a gente vai ter justamente esse cuidado para fazer tudo com muita perfeição e com muita clareza para ficar bem interessante para a nossa visão, certo? A tonalidade. Tonalidade é a variação tonal de uma cor. Como eu já coloquei para vocês, na escala, quando nós queremos, né, um tom mais claro, a gente vai acrescentar o branco. Se queremos uma cor mais escura, acrescentamos o preto. E isso nós teremos essa variação de tons numa mesma cor. Igual se vocês pegam o azul. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito de azul, mas tem tons no azul que eu não gosto. Aí vocês irão trabalhar essa escala cromática. Vocês irão acrescentando branco até conseguir todos aqueles tons que realmente vão agradar vocês. Ah, eu não quero cores tão claras, então vão acrescentar preto para estar conseguindo aqueles tons mais escuros, certo? E aí a gente vai ter aí uma gama de tons de uma única cor. O matiz a gente consegue da mesma forma, né? Você está acrescentando o branco para clarear, o preto para escurecer aquela cor. E aquela cor, ela não vai mudar. O branco, ele não vai poder mudar aquela cor para uma outra cor. Ele vai transformar aquela cor em diversos tons. E assim, o preto tem a mesma função, porém um é para clarear e o outro para escurecer. Bom, nós temos na página 95 a atividade que está bem simples, que vocês irão fazer
e depois enviar para mim para eu poder estar avaliando vocês. Isso na página 95. Já na página 96, nós temos aí uma imagem de uma obra de arte de Romero Brito. Particularmente, eu sou apaixonada por Romero Brito, acho ele assim fantástico, os trabalhos dele muito interessantes mesmo. E eu vejo que os trabalhos dele agradam muitos jovens, adolescentes como vocês, justamente por ele, né, ter essa imaginação de aplicar cores tão vivas, cores tão interessantes para a nossa visão, certo? E além das cores, ele também trabalha com muita textura, né? Então, Romero Brito, ele é um pintor brasileiro, não mora no nosso país, mas assim, é conhecido uma boa parte do mundo, né? Ele sempre está vendendo o seu trabalho para essas pessoas muito conhecida em diversos países e tal. Então ele se tornou uma pessoa bastante popular e conhecida numa boa parte do mundo. E essa obra dele, né, é um gatinho, onde que vocês podem ver que é um gatinho estilizado, onde que as formas estão mais para geométricas, né? E onde que cada parte ele procura dar um acabamento diferenciado. Ele trabalha aí com essas texturas de círculos, listras, linhas, né, tanto na horizontal quanto na diagonal, para fazer o acabamento. E eu acho assim excelente os trabalhos dele, bastante visível para os nossos olhos. Então, a nossa atividade da página 96, vocês irão produzir, né, uma obra que seja sua, mas com esses elementos visuais, como a linha, as formas, cores, e vocês irão caprichar ao máximo, mas porém trabalhando com as características de Romero Brito, tá? E lembre-se de usar formas geométricas e selecionar as cores que você mais vai usar para facilitar o trabalho de vocês. Um ótimo trabalho, sucesso sempre. Que o nosso Deus continua cuidando de todos nós, né? Uma boa tarde para todos e que possamos ter sim a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de cada um e um ótimo trabalho.